todos, recebam um beijo de Deus pelos lábios da mãe, que chegue suave aos vossos corações. Irmãos e irmãs, estamos aqui para continuarmos a nossa missão de evangelização através desse canal Duas Asas. Os temas anteriores dos nossos vídeos foi sobre o amor, o primeiro, o segundo, sobre a caridade e hoje sobre o pobre, que muitas vezes é mal interpretado. E como eu sempre coloco nos vídeos, meu intuito não é julgar as pessoas, mas ajudar, assim como eu sou ajudado por muitos, a viver melhor, a compreender melhor a vontade de Deus. E também como no passado, tudo aquilo que eu vou falar, do decorrer do tempo nos vídeos, eu também entendia de forma errada, na minha humanidade. Então é a graça de Deus que tem me ajudado a entender melhor e a buscar viver melhor a vontade de Deus, aquilo que a igreja nos coloca, porque a igreja, ela é perita em humanidade, então são 2024 anos. Então a igreja, ela traz uma bagagem muito grande de experiência. E precisamos separar aquilo que é humano, os erros dos filhos humanos, como o meu, daquilo que é a essência da igreja, da cabeça que é divina, que é Jesus. Se a gente não aprender a separar isso, fica complicada a nossa caminhada. Então, por isso, hoje, a cada dia, eu tenho buscado a querer viver melhor, de maneira correta, não de todo jeito, como muitas vezes eu falava no passado. E a gente tem uma tendência de querer sempre ficar no superficial. Ah, isso aqui tá bom. Ah, isso aqui tá bom. Não, muitas vezes Deus pede de nós algo a mais. Precisamos estar atentos para isso. Mas, tocando no nosso tema, o pobre, nos documentos da igreja, ela fala muito na preferência pelo pobre. E existe uma confusão muito grande dentro da igreja de exclusividade, de querer exclusividade para o pobre. E Jesus não ensinou isso. É preferência. Um exemplo, se você chega na fila de um banco ou numa casa lotérica, vou dizer que é o que eu uso mais, a casa lotérica, tem lá o caixa. Caixa preferencial, idosos, gestantes, mães que estão amamentando. Mas se aquele caixa ele não tiver nenhuma dessas pessoas preferenciais, o caixa ele vai chamar outras pessoas para serem atendidas. Então, é preferencial e não exclusividade. Então, se aquele caixa não tem idoso, não tem gestante, seja quem for a pessoa preferencial, ele não fica parado. Ele vai chamando as outras pessoas. E na igreja a mesma coisa. Nós não podemos colocar o pobre como exclusividade. É preferencial, sim. Como dizer, os meus pequeninos. Porque há o necessitado e ele precisa, sim, de um cuidado mais apurado. Mas não é exclusividade. Infelizmente, muitos com essa concepção, e isso é trazido para dentro da igreja a ferro e fogo, com pensamento socialista. Como se a primeira missão da igreja ela fosse uma missão social. E não é, meu irmão, minha irmã. A primeira missão da igreja é espiritual. É levar as pessoas para Jesus, para o céu. Essa é a primeira missão da igreja. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas.
Não é amar o pobre sobre todas as coisas. Apesar, sim, de exigir o seu cuidado. Sem dúvida, eu não sou doido, eu não sou louco para entender isso. Mas aquilo que eu falava no vídeo anterior, os santos que fizeram grandes caridades, primeiro, eles viveram o primeiro mandamento. E como consequência, eles fizeram grandes caridades. Não podemos inverter esses valores, não podemos, porque a nossa evangelização ela vai falhar. Então é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, não esqueçamos mais. Para aí sim podermos cuidar dos pobres pequeninos de Jesus, como está lá em Mateus, né, 25, de 35 a 45, perdão. Tive fome e me destes, né? Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Ou seja, para que isso aconteça, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Em Mateus capítulo 5, né, sobre as bem-aventuranças, versículo de 1 a 3 diz assim: Vendo ele as multidões, Jesus, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, em primeiro lugar, Jesus não está falando pobre, simplesmente o pobre material, também, mas em primeiro lugar, os pobres em espírito. E é isso que precisamos nos atentar bem. Eu lembro que muitas vezes, né, minha madrinha Danúzia, que hoje está morando em Salvador, ela ria muito quando eu dizia para ela, e eu falava isso, né, no passado: Madrinha, os pobres detonam os ricos, porque acham arrogantes, prepotentes. E aí eu dizia para ela: mas os pobres esquecem que eles também são arrogantes, prepotentes. Os ricos, pelo menos eles têm. E os pobres, que não têm nada? E só quer ser a bala que matou John Lennon, né? Como muitas vezes a gente usa esse ditado. Então é felizes os pobres em espírito, porque tem, principalmente na época de hoje, tem muitos pobres que são arrogantes, prepotentes, cheios de direito. Vamos lembrar, né, quando Jesus disse, né? Quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, não é só pobre material, mas acima de tudo, pobre em espírito. Os santos foram grandes santos porque foram pobres em espíritos, humildes, e não arrogantes, e não vaidosos. Poderiam alguns ser antes, mas foram podados, deixaram ser transformados pela graça de Deus. Então, que fique claro isso. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres em espírito. Não simplesmente o pobre porque não tem um bem material. E aí não é só eu tenho certeza que você convive, né? Você deve conhecer muitos assim, que não quer descer do salto. Pobre que não tem nada. Eu lembro, uma das vezes que eu morei em Brasília, e na última vez eu morei na W3 Norte, e muitos, né, como usam muito lá o nome kitnet, eu moro na kitnet na W3 Norte. Aí muitos enchiam, né, o peito para falar aquilo. Quando você chegava na kitnet dessas pessoas, só tinha água dentro da geladeira. Mas não queriam descer do sal. E quantas pessoas hoje vivem assim? Né? Cheios de direito, arrogantes, achando porque Deus os ama simplesmente porque é pobre. Não. Deus os ama acima de tudo porque são pobres
em espírito, que estão abertos à graça de Deus, ao amor de Deus. Quantos pobres materialmente falando, que não abrem seus corações para Deus? E infelizmente, muito dentro da igreja, muitos querem simplesmente evangelizar os mais pobres, acolher os mais pobres e esquecem dos ricos de bens materiais, mas que são pobres de espírito. Então, seja ele pobre material, ou pobre, ou que ele tenha bens materiais, mas é pobre de espírito, Deus quer que a gente acolha, visite e atenda a cada um deles, seja rico ou seja pobre. Falamos tanto em distinção de pessoas, em exclusão, e a gente inconscientemente, e repito, não é maldade nossa, é falta da graça de Deus, porque eu também agi assim. É quando a graça de Deus chega na nossa vida, nós começamos a entender melhor. Então temos que acolher tanto o pobre materialmente, como o rico espiritualmente. Não devemos fazer distinção de pessoas. Eu só vou visitar os pobrezinhos ali no bairro, ali na comunidade, na rua, aí como os ricos não fossem filhos de Deus. Precisamos mudar essa mentalidade. Quantos ricos têm tirado sua vida pela falta da graça, acreditar na misericórdia de Deus, e por falta de uma palavra nossa, de uma visita nossa, para levar a seus corações a esperança de um Deus vivo e ressuscitado. Porque caímos nessa, é rico, deixa para lá, se vire. Não, é filhos de Deus, filhas de Deus. Nós precisamos também ir ao encontro deles. Não para tirar proveito, como muitos que eu conheço, querem evangelizar também os ricos para tirar proveito, se autossustentar. Não é isso. Cuidado com as nossas ações. Lá em Mateus 28, versículo 19, diz assim: versículo 19, diz assim: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordeneis. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a missão, em primeiro lugar, da igreja, não é da comida, isso é consequência. Não é a primeira missão, é consequência. Isso é óbvio. Quando se tem Jesus no coração, você faz boas obras. Isso é óbvio. Mas eu não posso inverter isso. Então, a missão, em primeiro lugar, da igreja é evangelizar, é dar o pão eucarístico ao esfomeado. Aí sim. Como eu insistia também nisso no passado. Condenava muito a igreja católica em relação a isso. E muitos hoje fazem. Eu converso com muitas pessoas e elas querem insistir que a igreja tem que... Mas não é a missão dela, em primeiro lugar, dar comida a quem tem fome. É levar Jesus. Nós não podemos dissociar a evangelização da caridade. Não podemos. Vira filantropia. Eu vou repetir. Mateus 28, 19.
Ide, portanto, é uma ordem de Jesus. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Que a graça de Deus transforme nossos corações para sair dessa exclusividade do pobre, para entender que tanto o pobre material como o rico são pobres para Deus. Todos necessitam ser visitados por Deus, precisam receber a graça de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, desde quando eu comecei a fazer meus estudos bíblicos. Eu amo, eu acho fantástico, que é lá em Mateus 11. Mateus 11, 25 ao 27, que diz assim: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, para entender as coisas de Deus, para entender o seu evangelho, é preciso ser pequenino, pobre em espírito. Eu amo demais essa passagem. Eu amo de coração. É ser como criança diante de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que não façamos mais acepção de pobres com exclusividade, o pobre material. Não, preferencial da igreja. O pobre é uma escolha preferencial da igreja porque realmente são necessitados. Nós não podemos negar isso. Mas não pela pobreza em si. Cuidar da pobreza em si acabou-se, não. Pela pobreza de espírito, para que possamos dar sim o que precisa. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive nu e me vestistes, tive preso e me visitastes. Sim. Mas os ricos também muitas vezes estão pobres, muitas vezes estão nus espiritualmente. Muitas vezes estão presos espiritualmente. Então, que possamos acolher a todos. Mas esse acolhimento verdadeiro, puro, sincero, né, como diz lá na 1 Coríntios 13, só virá como consequência da nossa intimidade com Deus. Ao passo que nós vamos mergulhando no amor de Deus, na graça de Deus, nós vamos separando essa distinção que nós fazemos muitas vezes. Como pobre, como exclusividade. Não. Todos precisam da graça de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Que esse Pai amado, esse Pai bondoso, esse Pai misericordioso agora, derrame através do Espírito Santo no meu coração, no seu coração, a graça necessária do discernimento para o verdadeiro acolhimento do nosso próximo que necessita. Amém.